Hoje é um dia muito importante no calendário da igreja. É o dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Ele está vivo e isso é o que faz toda a diferença na nossa fé, na nossa celebração. É importante lembrar também que a igreja protestante não celebra a Páscoa. Os judeus celebram ainda a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição. Mas nós também não celebramos a ressurreição só no domingo do feriado de Páscoa ou do final de semana de Páscoa. Nós celebramos a ressurreição todas as vezes que a igreja se reúne para tomar a ceia. Às vezes numa visita a um enfermo, quando há uma celebração de ceia ali no hospital ou na casa, nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, que é a nossa verdadeira Páscoa. Então nós chamamos esse culto de culto da ressurreição, nesse que é o domingo do calendário de Páscoa, mas nós celebramos Jesus, nós celebramos a ressurreição, nós celebramos a ceia, nós celebramos a verdadeira Páscoa, que é Cristo vivo entre nós. E hoje nós teremos 2 momentos de reflexão dentro desse tema, agora, nesse culto das 9 horas e também no culto das 19. Então, às vezes você quer convidar alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, para celebrar essa data, para compreender essa data, uma oportunidade para evangelizar essa pessoa. Então, hoje à noite, às 19 horas, nós ainda teremos um culto da ressurreição aqui, celebrando a vida no nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Agora pela manhã nós veremos o primeiro bloco desse capítulo e no culto da noite nós trataremos do último bloco desse capítulo. Lucas, capítulo 24. A gente vai ler agora do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres que seguiam a Jesus, até o túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Senhor Jesus, bendito é o teu nome. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor reina, a história está nas mãos do Senhor. O Senhor soberanamente conduz a história das nossas vidas em cada detalhe. E nessa manhã, o Senhor também se encontra entre nós. Bendito seja o teu glorioso nome. Que os nossos corações essa manhã sejam inflamados pela tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor traga renovo, traga vida, traga encorajamento, ó Deus, a cada um dos nossos corações. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja honrado entre nós. E que nessa manhã, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor, possamos celebrar também a nossa ressurreição,
porque essa é a tua promessa para nós. Bendito seja o teu glorioso nome. Amém. Amém. Meus queridos, a morte, depois de tanto tempo, depois de tanta tecnologia, depois de tanto avanço científico, a morte continua sendo ainda para a humanidade um grande drama. Um grande drama. Nos nossos dias, nós temos uma geração que tenta lidar com a morte de muitas formas, de várias maneiras. Alguns tentam ignorar. Eles vivem como se nunca fossem morrer, ou vivem como se a morte simplesmente não existisse. Outros tentam explicar a morte cientificamente, e há até quem já tente vencer a morte pela ciência, com as nanotecnologias, com o desenvolvimento e o avanço científico. Outras pessoas, de várias formas, espiritualizam a morte. Na verdade, desde os tempos antigos, alguns continuam afirmando que a vida continua de alguma forma em algum lugar depois da morte. Os egípcios criam nisso, os gregos, os romanos, e várias religiões ainda acreditam que a vida continua mesmo depois da morte. Outras pessoas simplesmente vivem com medo silencioso da morte. Elas têm medo de que um filho morra, elas têm medo de que os seus pais morram, elas têm medo de que elas próprias possam enfrentar a morte, e o próprio tema para elas é extremamente assustador. Mas existe, queridos, uma pergunta que atravessa a história também da humanidade, que atravessa todas as épocas. E se de fato a morte não for o fim? E se de fato a morte puder ser vencida verdadeiramente? O texto que nós lemos aqui é um domingo como hoje. É um domingo de Páscoa. Todos os anos os judeus celebravam a Páscoa, que era na verdade uma rememorização da libertação que o povo de Deus havia recebido lá no livro de Êxodo, depois de 430 anos de escravidão. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos, e naquela praga Deus instrui então as famílias hebreias que estavam no Egito, de que aquela noite haveria matança naquela nação, e todo primogênito, todo filho mais velho de cada casa iria morrer, exceto das casas onde um cordeiro fosse sacrificado, e o sangue daquele cordeiro fosse passado nos portais, nos umbrais das casas. Então naquela noite, quando o Espírito de Deus passasse matando os primogênitos, a casa que tivesse marcada por esse sangue, o Espírito passaria por cima. E aí o nome Páscoa vem do hebraico nesse sentido de passagem, de passar por cima. E Deus ordena então que todos os anos ele fizesse essa festa naquela data para lembrar esse livramento. Era a forma que os pais tinham, que a nação tinha de perpetuar o ensino. Era raro você conseguir material para registrar. Era muito difícil armazenar esse material, às vezes esse material logo se perdia, se era uma tábua de barro, logo ela quebrava, se era uma tábua de pedra, era difícil carregar, se era um papiro, já uma tecnologia do Egito, isso logo se perdia, não era como os papéis de hoje. Então você não tinha espaço para poder armazenar dados, como hoje nós temos. O jeito então de passar esse ensino geração a geração era por meio de festas. Então Jesus estava naquela semana que antecedeu a sua morte em Jerusalém celebrando a Páscoa. Era uma semana de festa. E agora é o domingo de Páscoa e esse grupo de mulheres se dirige então ao túmulo, porque na sexta-feira o seu mestre, aqueles que eles criam ser o Cristo, o Salvador que haveria de vir e que havia vindo, estava morto, estava agora sepultado. E o texto bíblico diz que elas se dirigem logo de manhãzinha para o túmulo com expectativas de encontrarem Jesus, mas expectativas erradas. Elas queriam encontrar Jesus ali morto, o corpo de Jesus. Havia uma dor profunda no coração daquelas mulheres. Aquelas mulheres amavam o Senhor, Ele havia impactado de maneira tremenda as suas vidas, elas haviam deixado tudo para segui-lo. Mas havia uma fé confusa. Ele é o Salvador, mas ele está morto. Ele é o Messias, mas ele está sepultado. Ele é o Filho de Deus, mas agora nós temos que embalsamar o seu corpo. Irmãos, é exatamente aqui que o nosso Deus entra de maneira extraordinária nessa manhã.
A gente só lembrar rapidinho aqui o Evangelho de Lucas, né? O nome já entrega o seu autor, ele foi escrito por Lucas, um discípulo de Paulo. Ele não teve contato direto com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus por meio da vida de Paulo, que pregou para Lucas, que discipulou Lucas. Lucas era um médico, era também um historiador. E o propósito desse evangelho dele é apresentar um relato ordenado e confiável sobre a vida de Jesus e sobre os feitos de Jesus. Por isso Lucas escreve em 2 tomos, em 2 volumes, o Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. E os destinatários desses escritos de Lucas eram os gentios, não eram os judeus. Lucas escreve numa perspectiva de apresentar o Evangelho para as outras gentes, para as outras nações. E a ênfase que ele vai dar no Evangelho é Jesus como Salvador do mundo, não só dos judeus, mas de todo aquele que crê. É um Salvador universal, um Salvador histórico. Por isso o texto que nós lemos, ele está num sanduíche aqui. O capítulo 23, se você olhar na sua Bíblia, vai tratar da crucificação. É a sexta-feira. É a pena cabal que Jesus recebe, a pena capital. O sábado é um dia de silêncio. Mas a gente precisa lembrar que o sábado para o judeu começa nas 18 horas da sexta-feira. Ok? Às 18 horas no pôr do sol, o dia do judeu já começa imediatamente com o pôr do sol. Então, na sexta-feira, às 18 horas, o dia vira para o sábado. E há silêncio, há medo. Agora, no domingo pela manhã, esse grupo de mulheres vão até o túmulo, porque no sábado eles não podiam caminhar, no sábado eles não podiam trabalhar, no sábado a única coisa que eles puderam fazer foi amargar a sua dor, a dor da perda. E agora no domingo, elas vão até o túmulo com grande expectativa de conservar aquele corpo, para que elas pudessem ter um tempo mais prolongado ali com Jesus, ou com o corpo de Jesus. Expectativa essa que o texto diz que foi quebrada. Então essas mulheres, queridos, elas vão até o túmulo, elas levam especiarias, elas levam ervas, elas levam aromas para perfumar o corpo de Jesus, porque literalmente elas esperavam encontrar ali um corpo morto, um cadáver, não um Cristo vivo. E esse capítulo 24, então, é o início da sessão das aparições de Jesus ressurreto. Dá uma olhadinha nele que você vai ver. Primeira coisa que Lucas coloca ordenadamente aqui nesse capítulo 24, é essas mulheres indo ao túmulo, mas não encontrando Jesus, ou seja, ele já ressuscitou. Seguido a esse fato, você tem então a narrativa dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estão voltando para uma vila, para a velha vida, estão abandonando a fé, abandonando o chamado, eles estão indo contrariados, chateados, discutindo, e Jesus se coloca no meio deles. Eles não conhecem Jesus, só quando eles entram em casa com Jesus para tomar a refeição é que eles reconhecem Jesus e ele desaparece. Na sequência, diz que Jesus aparece aos seus discípulos, lá do verso 36 até o 49, eles estão fechados dentro de casa. É aquele momento que Tomé fala assim: eu não creio, se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não tocar, eu não creio. E aí Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Então são 3 momentos que Lucas registra daqui da aparição de Jesus, que depois o próprio apóstolo Paulo vai deixar claro para nós, foram momentos que não foi de um dia apenas com Cristo ressurreto, mas Jesus esteve com seus discípulos ressurreto por cerca de 40 dias. O que Lucas registra aqui no finalzinho do capítulo 24, quando Jesus leva os seus discípulos para Betânia, e ali ele é assunto ao céu, e ele designa eles então para a grande comissão, ele narra isso para ligar um fato: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, mas ele fica com seus discípulos cerca de 40 dias ressurreto. E aqui, irmãos, o ponto desse texto então que nós lemos é que a ressurreição de Cristo, ela corrige a nossa visão equivocada da realidade. Porque essas mulheres estavam com uma visão equivocada da realidade, e foi a ressurreição que trouxe elas de volta para o prumo, para o centro. Então a ressurreição, ela também faz isso conosco, corrige a nossa visão equivocada da vida. E também, irmãos, ela redefine a nossa esperança. Porque naquela manhã aquelas mulheres tiveram sua esperança redefinida.
Assim como nessa manhã e em cada manhã que nós adoramos o Senhor, nós temos a nossa esperança redefinida, porque Ele não está morto, Ele está vivo. E se Ele venceu a coisa mais difícil de ser vencido na vida, que é a morte, a Bíblia nos garante que com Ele nós somos também mais do que vencedores. Então esse texto ele nos apresenta 3 correções que a ressurreição faz na nossa vida. E talvez nós precisemos de algumas delas ou de todas elas nessa manhã. 3 correções que a ressurreição de Cristo ela opera nas nossas vidas. A primeira está aí no verso 3. Olha mais uma vez. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor, porque elas haviam acordado alta madrugada, ido ao túmulo, levaram os aromas que haviam preparado. Chegaram lá, a pedra que tapava aquela caverna estava removida. Entraram ali e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. A ressurreição, irmãos, corrige uma busca equivocada. Elas não encontraram o corpo de Jesus. Elas estão procurando Jesus, mas elas fazem isso de maneira errada. Tem muita gente hoje em dia procurando Jesus, mas estão fazendo isso também de maneira errada. Porque elas estão procurando Jesus no lugar errado. Jesus não estava mais ali. E elas estão procurando Jesus de forma errada, porque elas estão procurando um corpo morto, mas Jesus estava em pé, estava vivo. Já não estava ali naquele lugar de morte. Não encontraram por isso o corpo do Senhor Jesus. O que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que quem tem em mente um Cristo inativo sempre vai terminar frustrado. Quem tem em mente um Cristo que não está no lugar onde elas estão procurando e que não está do jeito que elas estão procurando, sempre vão terminar de maneira frustrada. Porque tem muita gente procurando Cristo, mas procurando Cristo de maneira errada, em lugar errado, por propósitos errados, por motivações erradas. Vão terminar frustrados por isso. É como alguém que está precisando muito conversar e de repente entra num cemitério com o propósito de encontrar alguém ali para desabafar. Não faz sentido. Daí nós precisamos pensar então, irmãos, com qual expectativa será nós temos buscado Jesus? Quando nós buscamos Jesus, quais são as expectativas do nosso coração? O que nós estamos procurando encontrar? Onde nós o estamos buscando? De que forma nós o estamos buscando? Será que nós temos vivido como se Cristo estivesse morto, inativo, deitado, distante? Será que nós temos vivido como se Cristo não estivesse presente, vivo, repleto de glória, majestade e poder? Será que nós temos vivido como se Cristo não estivesse vendo, como se Cristo não estivesse ouvindo, como se Cristo não estivesse ali conosco? Então esse texto nos confronta a não termos a atitude dessas mulheres. Porque o texto nos encoraja, irmãos, a parar de buscar a vida onde não tem vida. A parar de buscar a vida onde só tem morte. Nós não vamos encontrar Jesus no pecado, ou numa vida de pecado. Nós não vamos encontrar Jesus no mundo, ou nas coisas desse mundo. Nós não vamos encontrar Jesus numa religiosidade vazia, numa religiosidade moralista, legalista, comportamental. Nós não vamos encontrar Jesus numa religiosidade de externamente apresentável para as pessoas. O que nós temos que fazer, irmãos, é buscar o Cristo vivo revelado a nós nas Escrituras. Quando você abre a Bíblia, você não está apenas participando de uma jornada de leitura bíblica. Você não está apenas mostrando para você que você é bom, que você vai conseguir, que você vai ter uma plaquinha ou que você vai ter um diploma. Quando você abre a Bíblia para ler a Bíblia, você está querendo encontrar Jesus. Você está buscando Jesus, você está buscando enxergar Jesus como Ele está, vivo, repleto de glória, poder e majestade.
Quando você vai ao culto, você não está indo assistir um culto, você não está indo ouvir músicas que agradam o seu coração, você não está indo para ouvir um pregador A ou B que satisfaz o seu ego, mas você está indo ter um encontro com Jesus. Porque Ele está vivo e Ele está aqui hoje nessa manhã. Então, queridos, a ressurreição corrige essa busca equivocada dos nossos corações. Mas esse texto nos apresenta uma segunda verdade. A ressurreição, ela confronta a nossa visão de mundo. Os versos 4 a 7. Aconteceu que perplexas a esse respeito. Que respeito? Jesus não estava ali. Elas ficaram perplexas. Como assim? Apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, porque elas começam a entender e a perceber o que está acontecendo ali. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveneu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Jesus já havia dado um spoiler para elas de tudo que ia acontecer, já havia mostrado as cenas do próximo capítulo, já havia revelado, já havia contado para elas. Por isso os anjos fazem essa pergunta: por que vocês estão buscando entre os mortos ao que vive? Porque aquelas mulheres, irmãos, assim como muitas vezes nós também, estavam presas numa visão incompleta, num processo que já havia sido construído na eternidade, que já havia sido revelado a elas. Esse momento de chegar e encontrar o túmulo vazio era para ser um tempo de glorificar, de exaltar, não tinha que levar perfume nada, nem erva nada, porque já era para estar convicto no coração deles, desde a sexta-feira, quando Cristo entrega o seu Espírito, para poder dizer: Ele vai voltar daqui 3 dias. Mas a visão estava incompleta. Assim como hoje, a visão das pessoas dos nossos dias também está incompleta. As pessoas têm achado que a vida é apenas o aqui e agora, têm achado que a vida são bens materiais, têm achado que a vida é o consumismo, têm achado que a vida é trabalhar, têm achado que a vida é algo voltado para o seu próprio prazer, para usufruir desse materialismo, desse consumismo desenfreado. Se eu tiver mais, eu vou ser mais feliz. Se eu adquirir mais, eu vou ter mais propósito. E ficam nessa roda sem fim e sem propósito. E por isso mesmo acabam vivendo uma espiritualidade superficial, porque elas não têm tempo nem de ler a Bíblia, porque estão correndo atrás de coisas materiais. Elas não têm tempo nem de ter uma vida devocional, elas não têm tempo de se engajar no ministério da igreja. Elas não têm tempo de servir, elas não têm tempo de discipular, elas não têm tempo de serem discipuladas. Porque de alguma forma colocaram nos seus corações que a vida implica em correr atrás das coisas desse mundo, dos bens desse mundo, do tesouro desse mundo que a traça corrói e que o ladrão rouba. Por isso vivem uma religiosidade sem transformação. Dizem crer em Jesus, dizem seguir a Jesus, dizem estar buscando a Jesus, mas numa perspectiva totalmente diferente, frustrada e incompleta, como dessas mulheres aqui, uma visão de mundo incorreta. E aí o que nós aprendemos aqui, queridos, é que uma visão errada da realidade produz uma vida errada diante de Deus. Se a minha cosmovisão, se a minha visão de mundo, ela começa errado, o resultado é que a minha vida também vai estar errada diante de Deus. É como alguém que não conhece Goiânia chegar aqui e falar para você: olha, eu gostaria de ir lá, gostaria de ir lá no Flamboyant. Como é que eu faço para chegar? E você vai lá e pega um mapa daqueles que vendiam na banca de revista da década de 90 e entrega para essa pessoa. Fala: segue aqui a rota. Aqui, o Flamboyant está aqui, você está aqui, segue a rota. Não vai dar certo. Está desatualizado. Já mudou muita coisa de lá para cá. A verdade, queridos, é que a nossa forma de viver
revela a nossa teologia. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então são as nossas ações que apontam para a nossa fé. É esse drama que Tiago está tratando o tempo todo na carta dele. E a pergunta que esse texto nos faz então é: será que nós temos vivido à luz da ressurreição, de um Cristo ressurreto, de um Cristo glorioso, poderoso, que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos? Ou nós temos vivido mais à luz da incredulidade? Gostamos de Jesus, cremos em Jesus, queremos seguir com Jesus, queremos estar com Jesus, mas não temos uma visão tão completa assim de Jesus, do reino de Jesus, do chamado de Jesus, de sermos povo de Jesus. E às vezes ficamos como essas mulheres. Amamos, mas não entendemos. Cremos, mas não totalmente. Confiamos, mas não descansamos. Meus irmãos, à luz dessa passagem, o Senhor nos encoraja a submeter a nossa cosmovisão à palavra de Deus. Porque à nossa volta existem muitas ideias, muitas filosofias, muita tradição, muito costume. E é preciso nós nos agarrarmos à palavra de Deus verdadeiramente como única regra de fé e de prática. Porque tem coisa na nossa vida que nós condenamos que Deus nunca condenou. E tem coisa na nossa vida que nós abraçamos e fazemos e vivemos e que Deus abomina. Porque nos falta conhecer e sermos instruídos e vivemos à luz da palavra de Deus. Submeta a sua cosmovisão à Bíblia, à palavra. Reinterprete a sua vida à luz do Cristo ressuscitado. Nós precisamos romper com essa visão errada de vida, de mundo, de evangelho, de igreja, de família. Porque às vezes nós vivemos numa perspectiva de redenção, esperando uma redenção que já veio. Vivemos numa expectativa de liberdade, tentando fabricar uma liberdade, no lugar de usufruirmos de uma liberdade que já nos foi colocada. Esse é o segundo erro que a ressurreição de Cristo corrige. A ressurreição confronta a nossa visão de mundo. E por fim, a terceira coisa que a ressurreição corrige é que ela desperta fé verdadeira. Essas mulheres criam em Jesus, elas seguiam Jesus, elas estavam indo agora buscar o corpo de Jesus para preparar, mas faltava ainda uma fé genuína no coração delas. Volte seus olhos aí para o texto mais uma vez, do 8 ao 12. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras para os apóstolos pareciam um delírio, e eles também não acreditaram nelas. Pedro, contudo, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. A essa altura Jesus já estava com os discípulos aqui no caminho de Emaús, enquanto isso aqui estava acontecendo na casa dos discípulos. Mas o ponto aqui, irmãos, então se lembraram das suas palavras. Sabe quando a fé verdadeira nasce? Sabe quando a fé verdadeira dirige os nossos passos? Sabe quando a fé verdadeira conduz a nossa vida, irmãos? É quando a palavra é lembrada. Por isso é tão importante nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, mas também memorizarmos a palavra. Lembra da tentação de Jesus lá no deserto? Todas as vezes que o inimigo se levantava fazendo uma proposta indecente para ele, Jesus respondia com o quê? Eu acho que isso é errado. Eu não sei se eu quero. É isso? Ele responde com Bíblia.
Ele responde com Bíblia, com citações bíblicas. Pedro, ele corre ao túmulo aqui, mas ele não está indo com fé para celebrar o Cristo ressuscitado. Ele está indo com dúvida. Eles não creram nelas. Eu penso que Pedro parou para pensar e falou assim: deixa eu ver esse negócio lá. Vai que... Ele vai, não com fé ainda plena. E quando ele chega ali, ele é plenamente impactado. O texto diz que ele voltou para casa maravilhado do que havia acontecido. Meus irmãos, se nós não guardarmos a palavra no coração, nós não podemos nos lembrar da palavra. Por isso a escola dominical é tão imprescindível na sua vida, na vida dos seus filhos. Por isso o culto doméstico é tão necessário, é tão indispensável, porque é o momento de guardar a palavra, de depositar a palavra. A gente não tem que buscar Deus só no desespero, a gente não tem que buscar Deus só na tristeza, a gente não tem que buscar Deus só na angústia, a gente tem que buscar Deus sempre, porque aí quando vier a tristeza, a angústia, o desespero, a palavra plantada no nosso coração vai florescer, nós vamos nos lembrar da palavra e seremos movidos por fé. Porque a fé verdadeira nasce, queridos, quando a palavra encontra o nosso coração. Eles se lembraram das suas palavras. E talvez esse seja um dos maiores problemas da geração atual de cristãos. Nós, de repente, não precisamos de mais uma palavra, de mais um ensino, de mais um conteúdo. O que a gente precisa mesmo é lembrar daquilo que a gente já sabe. Em tantos momentos da nossa vida, se a gente simplesmente tivesse lembrado da palavra, a gente teria evitado tanta fria no nosso caminho. Nós precisamos lembrar da palavra. É como alguém que, depois de tanto ouvir uma promessa antiga, finalmente entende o seu significado. Cai a ficha. Nossa, olha só, é isso. Agora tudo faz sentido. Então, irmão, será que a gente tem se esquecido de tudo que Jesus já nos disse? Quando a gente naufraga na fé, quando a gente fraqueja na fé, quando a gente começa a duvidar, será que a gente está se lembrando da palavra? Está se lembrando do que Cristo já nos falou? Será que a nossa fé tem se baseado em sentimentos ou na palavra? Via de regra, seja num discipulado, seja num aconselhamento, seja numa conversa, via de regra eu ouço irmãos falar assim: mas eu não estou sentindo, mas eu não sinto, mas eu não senti. Fé não tem nada a ver com sentimento, nada. Inclusive, muitas vezes, é imergido em sentimentos que a nossa fé vai florescer. Fé é convicção, é certeza, é decisão, é atitude, e isso não tem a ver com sentimento. Quantas vezes você já sentiu vontade de ficar em casa deitado naquela chuvinha da segunda-feira de manhã, mas você tem que levantar e tomar o ônibus ou o seu carro e trabalhar? E você vai, e o sentimento não te segura na cama. Quantas vezes você tem que ir lá fazer um exame, uma consulta, porque é necessário, porque é urgente, e o sentimento de não querer ir não te impede? Por que o sentimento só nos trava na vida cristã? Porque eu estou com vergonha, porque eu vou sentir vergonha, ou então eu senti medo, porque eu senti que isso ia acontecer. Nós não nos movemos por sentimento, irmãos. Nós nos movemos por fé. Por fé. Então, alimente a sua fé. Não deixe o dia do Senhor em segundo plano na sua agenda, nunca mais. O dia do Senhor é o dia do Senhor, não é o nosso, não é o dia de arrumar casa, não é o dia de mobilização para outras coisas, é do Senhor. É claro que nós não temos que ser radicais ao extremo, dizer que nunca mais não pode fazer nada no domingo, porque agora meu pai e minha mãe estão lá no hospital precisando de mim, mas eu tenho que ir no culto. Aí a Bíblia fala que isso é anátema, você já foi para outro extremo, é maldição. Mas o dia do Senhor é do Senhor, irmãos. A escola dominical, o culto noturno, é o dia do Senhor, é do Senhor.
a leitura bíblica, as primeiras horas do nosso dia, a devocional, o Betânia nos lares, o culto doméstico, irmãos. A gente não tem que transigir, negar, abrir mão disso, porque isso é aquilo que nutre a nossa fé. E aí depois que chega a dificuldade, que chega o problema, não sabemos como lidar, vem o desespero, a gente quer culpar Deus. E aí a gente quase que ouve Deus dizendo: onde é que você estava? Que você não estava fazendo culto doméstico? Onde é que você estava que você não estava lendo a Bíblia? Onde é que você estava que você não estava na igreja? Onde é que você estava que você não estava engajado no reino, no ministério servindo? Porque se você tivesse, você estaria agora firme, preparado para entender o que eu estou fazendo na sua vida. Mas você está aí agora desesperado, desesperada, porque a sua fé enfraqueceu, porque você não nutriu a sua fé. Você engrossou o seu currículo, você imobiliou a sua casa, você construiu a sua casa, você tem seu carro, seus filhos estão formados, tem um monte de curso, tem um monte de preparo, você nutriu tudo, mas você não nutriu sua fé. E agora, o que adianta tudo isso à sua volta? Alimente a sua fé, meu irmão, com a palavra. Creia na ressurreição como um fato histórico. A ressurreição aconteceu. Não é um delírio coletivo dos cristãos. Pelo contrário, quem é que seria doido o suficiente para com a espada na garganta, para com que forca no pescoço, piche quente no corpo, fera devorando, ainda assim continuasse conservando esse testemunho louco e absurdo, se isso não fosse verdade? Cristo de fato ressuscitou. E esse evento não é apenas uma circunstância que ficou lá no passado, irmãos. Esse evento também é para nós uma esperança presente. Porque se ele venceu a morte, irmãos, o que mais ele não poderia vencer? Se o maior inimigo já está derrotado, como diz Paulo aos Coríntios, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão, o teu aguilhão? Cristo já venceu a morte. Irmãos, perceba aqui a beleza desse túmulo, desse texto, para a gente poder concluir. Desse túmulo também, porque elas foram lá nesse túmulo para honrar um homem morto, para cuidar do corpo do seu amigo, para cuidar do corpo daqueles que eram seu mestre, e eles saem dali testemunhando um Cristo vivo. Eles chegam ali para encontrar um homem deitado, morto, pálido, endurecido, entregue à corrupção total da sua carne, mas eles encontram um Cristo ressurreto, um lugar vazio, alguém que já estava glorificando o Pai com a sua missão, aparecendo para os seus discípulos e preparando a sua igreja. Eles saíram dali então testemunhando esse Cristo vivo. De maneira, irmãos, que o túmulo vazio não é um mero detalhe na história cristã. O túmulo vazio é o fundamento de toda a nossa esperança. Foi o túmulo vazio que nos levou à decisão do batismo. Foi o túmulo vazio que nos trouxe aqui nessa manhã. Foi o túmulo vazio que nos fez vencer tentações e provações ao longo da nossa caminhada com Jesus. Porque o túmulo vazio é a certeza de que Ele vive. Como diz Tim Keller, a ressurreição não apenas nos mostra que Jesus vive, a ressurreição muda completamente a forma como vivemos. É a ressurreição que nos faz ser do Senhor e viver para o Senhor com paz, com alegria, com a certeza de que Ele está conosco, ainda que nós tenhamos que enfrentar as dores dessa vida. Por isso, queridos, nós afirmamos que Cristo morreu, mas nós celebramos porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele reina pelos séculos dos séculos. E se Cristo está no trono, se Cristo está reinando, nada poderá nos abalar, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A mão do Senhor está sobre a nossa vida, nos sustentando, então não há luta, não há tentação, não há provação que possa ser maior do que a presença e a bênção do nosso Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ao final de contas, nós estamos vivendo como alguém que serve um Cristo vivo. A nossa religião ela é viva, cheia de vida, cheia de esperança.
3 coisas para nós decidirmos aqui nessa manhã, irmãos. A primeira, creia, do fundo do seu coração, acredite que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Todas as grandes religiões do mundo não podem afirmar essa verdade. O túmulo de Buda está ocupado. O túmulo de Gandhi está ocupado. O túmulo de Maomé está ocupado. Mas o túmulo do seu Salvador, o túmulo de Jesus, está vazio. Há 2000 anos Ele ressuscitou, Ele vive e em breve Ele vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então abandone as visões de mundo que negam essa realidade. Abandone a sua dúvida. Duvide da sua dúvida e acredite na sua crença. Tem gente que está acreditando na dúvida e duvidando da crença. Está errado. Duvide da dúvida. E meus irmãos, vivamos hoje mesmo as verdades e o poder dessa nova vida para a glória do Senhor.